Aos 19 anos, eu achava que conhecia o mal. Estava enganada. O verdadeiro mal tem rosto familiar, sorri quando te abraça e te chama de minha querida enquanto assina sua sentença de morte. O verdadeiro mal usa o mesmo sobrenome que você e senta à mesa do domingo em família. Meu nome é Adriana Silva, tenho 58 anos hoje e vou contar como descobri que o inferno não fica embaixo da terra. Ele fica bem ao lado da sua cama, esperando a hora certa para te devorar viva. Era março de 1985, quando minha vida virou um pesadelo que durou 5 anos. 5 anos que pareceram 5 séculos. 5 anos em que cada manhã eu acordava torcendo para estar morta. Se você está aqui comigo agora, assistindo isso, já sei que você é diferente da maioria. Você não tem medo de ouvir a verdade, mesmo quando ela corta como vidro. Por isso, se você ainda não se inscreveu no canal, clica naquele botãozinho vermelho ali, porque histórias como a minha precisam ser ouvidas, precisam ecoar até que nenhuma outra menina passe pelo que eu passei. Nasci em Cruz das Almas, interior da Bahia, numa daquelas casas de taipa que você vê nos filmes antigos. Só que a nossa não tinha charme de cinema, tinha goteira, tinha barata e tinha fome. Meu pai tinha morrido quando eu era criança, deixando minha mãe, Dona Francisca, sozinha com 4 filhos pequenos. Ela trabalhava numa casa de família, ganhava uma miséria que não dava nem para comprar arroz todo dia. Às vezes a gente jantava farinha com açúcar e água, fingindo que era mingau. Minha mãe chorava escondido na cozinha, pensando que a gente não via, mas criança vê tudo, sente tudo. Eu era a mais velha dos 4, então desde cedo aprendi que sonhar era luxo que pobre não podia ter. Aos 14 anos, já trabalhava numa fábrica de tecidos, 10 horas por dia em pé, respirando aquele pó que deixava meu peito chiando. Mas eu tinha um sonho secreto, sabe? Queria ser professora. Tinha uma professora na escola, Dona Conceição, que sempre dizia que eu era inteligente, que se eu estudasse poderia ser qualquer coisa. Eu guardava esse sonho como quem guarda um tesouro, porque era a única coisa que me dava força para aguentar aquela vida. Foi nessa época que meu primo Reinaldo apareceu na nossa vida como um anjo salvador. Reinaldo era filho da irmã da minha mãe, mas tinha vencido na vida, como diziam os vizinhos. Morava em São Paulo há mais de 10 anos. Voltava de tempos em tempos no carro do ano, sempre com roupa cara e aquele perfume que chegava antes dele. As crianças da rua corriam atrás do carro dele gritando: "Chegou o primo rico!" E ele jogava balas pela janela, rindo alto. Minha mãe sempre falava dele com aquele brilho no olho. Meu sobrinho Reinaldo, esse sim soube fazer a vida. Eu admirava ele também. Quem não admiraria? Num lugar onde todo mundo lutava para sobreviver, ele era a prova viva de que era possível escapar daquela miséria. Reinaldo sempre tratava a nossa família com carinho especial. Trazia presente para todo mundo. Boneca para minhas irmãs menores, bola para meu irmão, um vestido novo para minha mãe, e para mim sempre trazia algo diferente. Um livro, uma revista, às vezes até um caderno bonito. "Você é especial, Adriana", ele dizia sempre. "Você tem inteligência, tem beleza, tem tudo para ir longe na vida." Essas palavras eram como mel nos meus ouvidos. Alguém finalmente enxergava meu potencial, alguém acreditava em mim. Durante anos, Reinaldo foi nosso herói familiar. Quando minha mãe ficou doente e precisou de remédio caro, foi ele quem mandou dinheiro. Quando o teto da nossa casa desabou numa chuva forte, foi ele quem pagou o conserto. Quando meu irmão mais novo quebrou o braço e precisou operar, adivinha quem pagou o hospital? Nossa família devia tudo a ele e ele nunca cobrou nada, nunca fez cara feia. Pelo contrário, sempre dizia que família era para isso mesmo, para se ajudar. Em dezembro de 1984, Reinaldo chegou para a festa de Natal, com uma novidade que mudaria minha vida para sempre. Estava sentado na nossa sala pequena, tomando o café que minha mãe fez especialmente para ele, quando começou a falar sobre oportunidades em São Paulo. "As coisas estão crescendo muito lá", ele dizia, mexendo o açúcar no café com aquele jeitinho calmo que sempre teve. "Tem muito trabalho,
Muito dinheiro circulando. E eu tenho uns contatos, uns amigos que estão precisando de gente boa. Foi aí que ele olhou diretamente para mim. Adriana, você já tem 19 anos. É uma moça linda, inteligente. Que futuro você tem aqui? Trabalhar na fábrica pelo resto da vida? Casar com algum rapaz sem ambição e ter um monte de filho para passar fome? As palavras dele doíam, porque eram verdade. Que futuro eu realmente tinha ali? Tenho um amigo, continuou Reinaldo, dono de uma empresa de eventos em São Paulo. Festas chiques, casamentos de gente rica, essas coisas. Ele precisa de recepcionistas bonitas, educadas, que saibam tratar bem os clientes. O salário é 3 vezes o que você ganha na fábrica, tem vale-refeição, vale-transporte, até convênio médico. Meus olhos brilharam. Convênio médico. Era coisa de outro mundo para gente como nós. E tem mais, ele disse sorrindo. Ele disse que se a menina for muito boa no trabalho, ele até paga um curso superior. Imagina você formada, Adriana, com diploma na mão, podendo trabalhar onde quiser. Minha mãe ficou dividida. Por um lado, estava animada com a possibilidade de eu ter uma vida melhor. Por outro, tinha medo de me deixar ir para tão longe. São Paulo é muito grande, Reinaldo, ela disse. E a menina nunca saiu daqui. E se acontecer alguma coisa? Reinaldo riu, daquele jeito carinhoso que sempre fazia quando alguém da família estava preocupado. Tia Francisca, a senhora esqueceu que eu moro lá há mais de 10 anos? Adriana vai ficar na minha casa até se acostumar. Eu vou cuidar dela como se fosse minha própria irmã. E quando ela estiver ganhando bem, pode até mandar dinheiro para ajudar aqui em casa. A ideia de poder ajudar minha família foi que me convenceu de vez. Durante toda a minha vida, eu vi minha mãe se sacrificando por nós, vi ela comendo menos para que nós comêssemos mais, vi ela usando a mesma roupa velha enquanto comprava roupa nova para os filhos. Era a minha chance de retribuir, de finalmente ser útil de verdade. Eu quero ir, mãe, falei, tentando soar mais decidida do que realmente estava. É uma oportunidade única. Se eu ficar aqui, vou ser operária para sempre. Lá, eu posso crescer. Posso ter uma profissão de verdade. Reinaldo sorriu quando ouviu minha decisão. Aquele sorriso que eu interpretei como orgulho do primo pela coragem da prima caçula. Hoje sei que era o sorriso de um predador que acabara de fisgar sua presa. Você vai ver como vai dar certo, ele disse, me dando um abraço que na época me pareceu protetor. Em menos de 1 ano, você vai estar irreconhecível, uma mulher bem-sucedida, independente, realizada. Ele tinha razão sobre eu ficar irreconhecível, só que não foi do jeito que imaginei. Vocês que estão assistindo isso agora, me digam uma coisa nos comentários. Vocês acreditariam numa proposta dessas? Vocês confiariam num parente que sempre ajudou a família? Porque eu preciso saber. Se eu fui muito ingênua, ou se qualquer pessoa na minha situação teria feito a mesma escolha. Preciso entender se vocês conseguem me perdoar pela burrice que quase custou minha vida. E se vocês ainda não se inscreveram no canal, façam isso agora, porque essa história está só começando. E vocês não vão querer perder nenhum detalhe do que aconteceu depois que eu subi naquele ônibus para São Paulo. Os preparativos para minha ida a São Paulo foram feitos com uma pressa que, na época, interpretei como ansiedade boa de Reinaldo em me ajudar. Hoje entendo que era a pressa de um traficante que não queria dar tempo para a família desconfiar de nada. Em 2 semanas, tudo estava resolvido. Documentos, passagem de ônibus, até uma mala nova que ele comprou para mim. Não pode chegar em São Paulo com sacolinha plástica, brincou. Tem que causar boa impressão no primeiro dia de trabalho. A despedida foi de partir o coração. Minha mãe me abraçou na porta de casa, como se pressentisse que aquele poderia ser nosso último abraço. Suas lágrimas molharam meu rosto, e ela sussurrou no meu ouvido. Se alguma coisa não estiver certa, minha filha, você volta correndo para casa. Essa porta sempre vai estar aberta para você. Minhas irmãs menores choravam agarradas na minha saia. Meu irmão tentava fazer o forte, mas vi ele enxugando os olhos escondido.
Reinaldo observava tudo com aquela paciência calculada, de vez em quando olhando o relógio. Vamos, Adriana, senão você perde o horário e vai dar má impressão no primeiro dia. A viagem de ônibus durou quase 20 horas. Foram as últimas 20 horas de inocência que eu teria na vida. Durante todo o trajeto, Reinaldo foi atencioso. Comprou lanche para mim, me contou histórias de São Paulo, falou sobre os lugares que íamos visitar juntos. Eu estava ansiosa, nervosa, mas também empolgada. Finalmente ia conhecer uma cidade grande, ia ter uma profissão de verdade, ia poder ajudar minha família. Quando chegamos na rodoviária do Tietê, fiquei impressionada com o tamanho daquele lugar, com tanta gente correndo de um lado para o outro. É assim mesmo, Reinaldo disse. São Paulo é uma cidade que não para nunca, mas você vai se acostumar rapidinho. Pegamos um táxi até o que Reinaldo disse ser a casa dele. Durante o caminho, ele foi me explicando sobre o bairro. É uma região boa, segura, perto do centro, mas não muito movimentada. Quando chegamos, achei estranho que a casa não parecesse ser de alguém que morava lá há tanto tempo. Era uma casa simples, com poucos móveis, parecia mais uma casa de passagem do que um lar. Mas estava cansada da viagem e não questionei. Amanhã você conhece tudo melhor, ele disse. Hoje é só descansar. Jantamos uma comida que ele mandou buscar num restaurante, conversamos um pouco sobre os primeiros dias em São Paulo e eu fui dormir no que ele disse ser o quarto de hóspedes. Era um quarto pequeno, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho e uma janela que dava para um muro. Não era luxo, mas comparado com o quarto que eu dividia com minhas 2 irmãs em casa, era um palácio. Dormi profundamente naquela primeira noite, sonhando com meu futuro brilhante. Acordei no dia seguinte com Reinaldo batendo na porta. Adriana, levanta, temos que sair cedo porque você vai conhecer seu novo patrão hoje. Tomei banho, vesti minha roupa mais bonita, uma saia azul e uma blusa branca que minha mãe tinha feito especialmente para essa ocasião, e me arrumei o melhor que pude. Estava nervosa, mas confiante. Reinaldo me olhou de cima a baixo quando saí do quarto e sorriu daquele jeito que eu ainda interpretava como aprovação familiar. Perfeita, disse. Você vai causar ótima impressão. Saímos de casa e pegamos outro táxi. Durante o caminho, Reinaldo foi me dando as últimas instruções. O nome do patrão é Sr. Carlos. Ele é muito exigente, mas justo. Se você fizer um bom trabalho, ele vai reconhecer. Só lembra de sempre ser educada, sempre sorrir e fazer tudo o que ele pedir sem questionar. É assim que a coisa funciona no mundo dos negócios. Essas palavras soaram normais na época, conselhos de primo experiente para prima novata. Hoje, elas ecoam na minha cabeça como um manual de instruções para uma escrava. Chegamos num prédio comercial no centro da cidade. Subimos até o 3º andar, onde Reinaldo tocou a campainha de uma sala que tinha uma placa discreta: Eventos em Serviços. Um homem de uns 40 anos abriu a porta. Alto, careca, com um sorriso que não chegava aos olhos. Então essa é a famosa Adriana, disse, me olhando de uma forma que me deixou desconfortável, como se estivesse avaliando uma mercadoria. Reinaldo não exagerou. É muito bonita mesmo. Entramos na sala, que era pequena e mal iluminada. Tinha uma mesa, algumas cadeiras, um arquivo velho e mais nada. Não parecia o escritório de uma empresa de eventos bem-sucedida. Sr. Carlos me fez sentar e começou a me fazer perguntas. Idade, escolaridade, experiência profissional, se tinha namorado, se a família sabia onde eu estava. Achei estranho ele perguntar sobre namorado e família, mas Reinaldo estava ali, do meu lado, então me senti segura para responder. Muito bem, disse Sr. Carlos depois de uns 20 minutos de interrogatório. Você está contratada. Vai começar hoje mesmo. Hoje? Perguntei surpresa. Mas eu nem sei direito qual vai ser meu trabalho, onde vou ficar, como funciona. Sr. Carlos trocou um olhar rápido com Reinaldo, um olhar que deveria ter me alertado sobre o perigo. É simples, disse ele. Você vai receber clientes, tratar bem eles, fazer tudo para deixá-los satisfeitos.
É um trabalho que exige dedicação total, então você vai ficar hospedada aqui mesmo, num apartamento que a empresa mantém para as funcionárias. É mais prático assim. Alguma coisa dentro de mim começou a gritar que havia algo errado, mas a voz da razão foi mais forte. Reinaldo estava ali, meu primo querido que sempre cuidou da nossa família. Ele não deixaria nada de ruim acontecer comigo. Que tipo de clientes? Perguntei, tentando entender melhor. Empresários, políticos, gente importante que contrata. Nossos serviços para eventos especiais, respondeu o Sr. Carlos. Você vai ser tipo uma anfitriã, vai recebê-los, conversas com eles, fazer com que se sintam bem-vindos. Um trabalho que exige charme, simpatia, dedicação. Reinaldo se despediu, de mim ali mesmo, na frente de Sr. Carlos. Me deu um abraço e disse: qualquer coisa você me liga, mas tenho certeza de que vai dar tudo certo. Você é inteligente, vai aprender rápido. Saiu pela porta e me deixou sozinha com aquele homem que já não me inspirava confiança nenhuma. Sr. Carlos notou meu nervosismo e mudou o tom. Ficou mais gentil. Vamos, não precisa ficar tensa. Vou te levar para conhecer onde você vai ficar, apresentar as outras meninas. Você vai ver como é tranquilo. Descemos até a garagem, onde entrei num carro com vidros escuros. Durante o trajeto, que durou quase 1 hora, Sr. Carlos foi me explicando as regras da empresa. Aqui a gente trabalha com discrição total. Os clientes valorizam muito a privacidade, então nada do que acontece aqui pode ser comentado com ninguém de fora. Nem com família, nem com amigos, com ninguém. É questão de segurança e profissionalismo. Essa regra deveria ter me assustado, mas ele explicou de um jeito que parecia fazer sentido. Gente rica e importante mesmo deve valorizar privacidade. Chegamos num prédio residencial em São Caetano do Sul, nos arredores de São Paulo. Era um prédio comum, mas bem conservado. Subimos até o 4º andar, onde Sr. Carlos abriu a porta de um apartamento. Seja bem-vinda ao seu novo lar, disse com aquele sorriso falso. O apartamento era pequeno, mas arrumado, com 2 quartos, uma sala, cozinha e banheiro. Na sala, encontrei 2 outras meninas assistindo televisão. Uma morena de uns 20 e poucos anos, bonita, mas com uma tristeza estranha no olhar, e uma loira mais nova, que devia ter minha idade ou menos. Meninas, essa é a Adriana, nova integrante da equipe, anunciou o Sr. Carlos. Márcia e Jéssica vão explicar para ela como funcionam as coisas aqui. As 2 me cumprimentaram educadamente, mas percebi algo esquisito no jeito delas, uma frieza que não conseguia entender. Sr. Carlos me mostrou o quarto que eu dividiria com Jéssica, me deu algumas roupas que disse serem uniformes da empresa e explicou que o trabalho começaria no dia seguinte. Descanse hoje, se acostume com o ambiente. Amanhã você vai conhecer seu primeiro cliente. Quando o Sr. Carlos saiu, finalmente pude conversar com as outras meninas. Foi aí que minha vida virou um pesadelo acordado. Márcia me puxou para o quarto e fechou a porta. Seus olhos estavam cheios de lágrimas quando ela sussurrou: Adriana, você precisa saber a verdade. Aqui não é empresa de eventos, é um bordel, e você acabou de ser vendida. As palavras de Márcia caíram sobre mim como um balde de água fria em pleno inverno. Bordel? Repeti, sem conseguir processar o que ela estava dizendo. Não, você deve estar enganada. Meu primo me trouxe para trabalhar numa empresa de eventos. Eu vou ser recepcionista. Márcia balançou a cabeça com aquela tristeza profunda de quem já perdeu todas as ilusões. É assim que eles fazem, querida. Sempre inventam uma história bonita. Comigo foi salão de beleza, com a Jéssica foi loja de roupas. Mas a verdade é uma só. A gente está aqui para fazer programa com os clientes. Meu mundo desabou naquele momento. Senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés e eu estivesse caindo num buraco sem fim. Não, não, não! Comecei a repetir, negando com a cabeça. Meu primo não faria isso comigo. Ele ama a nossa família. Ele sempre nos ajudou. Deve ter algum engano. Jéssica, que tinha ficado quieta até então, se aproximou e segurou minha mão. Adriana,
Eu sei como você está se sentindo, porque eu passei pela mesma coisa há 6 meses. Também foi um parente que me trouxe, meu padrinho. Também inventaram uma história linda sobre trabalho honesto e futuro brilhante. Comecei a chorar, descontroladamente. Não era só desespero, era uma dor física, como se alguém estivesse arrancando pedaços do meu peito. Como vocês aguentam isso? Perguntei entre soluços. Como vocês conseguem viver sabendo que... Márcia me interrompeu, falando baixo para que ninguém mais pudesse ouvir. A gente aguenta porque não tem escolha. Está vendo aquela porta? Ela fica sempre trancada por fora quando não tem cliente. As janelas têm grade. Senhor Carlos tem 2 seguranças que ficam no prédio o tempo todo. E mesmo se a gente conseguisse fugir, para onde ia? Estamos sem documento, sem dinheiro, numa cidade gigante onde não conhecemos ninguém. Foi então que descobri o esquema completo. Nossos documentos ficavam guardados com o Senhor Carlos, por segurança. Não podíamos sair sozinhas, porque a cidade era perigosa para meninas do interior. Tínhamos uma dívida com a casa, passagem, hospedagem, alimentação, roupas, maquiagem, tudo que eles forneciam era anotado numa caderneta que só aumentava. Eu devo mais de 15 mil reais, Márcia me contou. Quando cheguei aqui, disseram que era 3 mil. Mas eles inventam taxas, multas, juros. A dívida nunca diminui, só cresce. Naquela primeira noite, não consegui nem fechar os olhos. Ficava imaginando minha mãe em casa, orgulhosa porque a filha tinha conseguido um emprego bom em São Paulo. Pensava nos meus irmãos contando para os amigos que a irmã mais velha tinha vencido na vida. E principalmente pensava em Reinaldo. Como ele pôde fazer isso comigo? Como pôde olhar nos olhos da minha mãe, aceitar a confiança da nossa família e me entregar para aqueles monstros? A traição doía mais que tudo. No dia seguinte, Senhor, Carlos veio me explicar como as coisas funcionavam. Falou com aquela calma falsa de sempre, como se estivesse explicando um trabalho qualquer. Adriana, você vai receber clientes aqui no apartamento. São homens de boa condição, que pagam bem pelo serviço. Você vai tratá-los com carinho, fazer tudo o que eles pedirem e sempre com um sorriso no rosto. Quando comecei a protestar, ele mudou completamente de tom. Você não tem escolha. Deve mais de 5 mil reais para esta casa e essa dívida só vai ser quitada trabalhando. Qualquer tentativa de fuga ou rebeldia vai resultar em consequências muito desagradáveis. Tentei resistir no início. Me recusei a atender o primeiro cliente que apareceu, um homem gordo de uns 50 anos que cheirava a álcool. Senhor Carlos me levou para outro quarto e me deu uma surra que me deixou marcada por uma semana. Isso é só uma amostra, disse, me segurando pelo cabelo. Na próxima vez que desobedecer, vai ser muito pior. E se tentar fugir, vou mandar meus homens buscar sua família lá em Cruz das Almas. Sua mãe é uma senhora frágil, não ia aguentar. Certas surpresas. A ameaça contra minha família foi o que quebrou minha resistência completamente. Eu poderia tentar fugir, poderia enfrentar qualquer castigo, mas não podia colocar minha mãe e meus irmãos em perigo. Senhor Carlos sabia exatamente onde apertar para me destruir. A partir daquele dia, me transformei numa boneca quebrada que obedecia a todos os comandos. Atendia os clientes que apareciam, fingia estar feliz. Sorria quando por dentro estava morrendo, um pouco mais a cada dia. Os clientes eram de todo tipo. Homens casados que vinham buscar o que diziam não encontrar em casa. Empresários que comemoravam negócios fechados. Políticos que aproveitavam as viagens de trabalho. Jovens ricos que tratavam a gente como brinquedo descartável. Velhos nojentos que se aproveitavam da nossa vulnerabilidade. Todos tinham uma coisa em comum. Nos viam como objetos, não como pessoas. Para eles, éramos mercadoria que tinham comprado e podiam usar como quisessem. O pior não eram só os abusos físicos. Era a humilhação constante, a sensação de que eu tinha deixado de ser gente. Era acordar todo dia, sabendo que teria que sorrir para homens que me enojavam, fingir prazer quando sentia nojo, dizer que estava tudo bem quando tudo estava muito, muito errado.
Era receber cartas da minha família perguntando como estava o trabalho novo, se estava gostando de São Paulo, se logo ia poder visitar eles. Senhor Carlos me obrigava a responder essas cartas, sempre dizendo que estava tudo maravilhoso, que logo ia mandar dinheiro para casa. Márcia me contou que já tinha tentado se matar 2 vezes. Uma vez tomando remédios para dormir que sobrou de um cliente, outra vez tentando se cortar com um pedaço de espelho quebrado. Mas eles salvam a gente, ela disse com amargura. Não por bondade, mas porque somos investimento deles. Mulher morta não dá lucro. Jéssica vivia dopada com calmantes que conseguia escondido. Era a única forma dela aguentar aquela realidade. Eu comecei a ter pesadelos terríveis. Acordava gritando quase toda noite. Meu cabelo começou a cair de tanto estresse. Emagreci mais de 10 quilos em 2 meses. Senhor Carlos trouxe outras meninas durante o tempo que fiquei lá. Sempre a mesma história. Parentes ou amigos de confiança que ofereciam trabalho dos sonhos. Meninas inocentes que descobriam a verdade quando já era tarde demais. Vi meninas de 15, 16 anos chegando ali, chorando como eu chorei no primeiro dia. Tentava consolá-las, explicar como sobreviver naquele inferno, mas sempre me sentia culpada por estar ajudando a perpetuar aquele ciclo horrível. Uma das meninas que chegou era prima da Jéssica. Quando Jéssica soube que sua própria família tinha vendido a prima para o mesmo destino que a dela, teve uma crise nervosa tão forte que tentou se jogar pela janela. Os seguranças impediram, mas depois disso ela nunca mais foi a mesma. Parou de falar, parou de reagir a qualquer coisa. Virou uma boneca viva que obedecia mecanicamente, mas já não tinha alma. 2 meses depois, ela desapareceu. Senhor Carlos disse que tinha sido transferida para outro estabelecimento, mas todos sabíamos o que isso significava. Eu estava começando a perder a sanidade também quando aconteceu algo que mudou tudo. Era uma sexta-feira à noite. Chovia muito lá fora, e eu estava no quarto me arrumando para atender um cliente quando ouvi uma discussão na sala. Senhor Carlos estava conversando com alguém ao telefone, e pelo tom da voz dele, alguma coisa tinha dado errado. Como assim a polícia descobriu o endereço? Ele gritava. Não pode ser. Alguém abriu a boca. Meu coração disparou. Será que finalmente íamos ser salvos daquele pesadelo? A confusão na sala cresceu rapidamente. Ouvi Sr. Carlos gritando ordens para os seguranças, passos correndo de um lado para o outro, gavetas sendo abertas e fechadas com violência. Márcia estava comigo no quarto, e nossas olharam, se cruzaram, com uma mistura de medo e esperança. Será que é a polícia? Ela sussurrou, mal ousando acreditar na possibilidade. Pela primeira vez em meses, senti algo parecido com esperança crescendo no meu peito. De repente, a porta do nosso quarto se abriu com violência. Sr. Carlos estava lá, com o rosto vermelho de raiva e uma pistola na mão. Vocês duas, venham comigo, agora! Sua voz tremia de fúria e desespero. Fomos arrastadas para a sala, onde encontramos as outras meninas amontoadas num canto, todas chorando de medo. Uma de vocês abriu a boca, ele gritou, apontando a arma para nós. Alguém falou com alguém, e agora a polícia está investigando. Quero saber quem foi e quero saber agora. Nenhuma de nós tinha falado com ninguém, nem tínhamos como, mas Sr. Carlos estava em pânico total, e homens em pânico fazem coisas terríveis. Ele começou a interrogar cada uma de nós separadamente, usando métodos que prefiro não descrever em detalhes. O medo que sentimos naquelas horas foi diferente de tudo que já tínhamos vivido ali. Era o medo de que nossa situação, que já era infernal, pudesse piorar ainda mais. Foi então que descobrimos a verdade. Uma das meninas que tinha desaparecido na semana anterior não tinha sido transferida. Ela tinha conseguido fugir e chegado até uma delegacia especializada em crimes contra mulheres. O problema é que ela só sabia o primeiro nome de Sr. Carlos e uma descrição vaga do local onde ficávamos. A polícia estava procurando, mas ainda não tinha encontrado o endereço exato. Sr. Carlos sabia que era questão de tempo até serem descobertos. A decisão dele foi apavorante. Íamos ser transferidas para outro estado.
Vão para Goiás hoje mesmo, anunciou. Lá vocês. Ficam quietinhas até a situação se acalmar aqui. A ideia de ser levada para ainda mais longe da minha família, para um lugar onde seria ainda mais impossível conseguir ajuda, me deixou desesperada. Junto com as outras meninas, começamos a implorar, a chorar, mas não adiantou nada. Para ele, éramos apenas mercadoria que precisava ser transferida de depósito. Naquela mesma noite, fomos colocadas numa van com vidros escuros. Estávamos eu, Márcia e 3 outras meninas, todas apavoradas e sem saber o que esperar. A viagem durou a noite inteira, com paradas apenas para combustível e necessidades básicas, sempre vigiadas de perto pelos capangas de Sr. Carlos. Durante o trajeto, Márcia conseguiu sussurrar no meu ouvido. Adriana, se a gente não tentar fugir agora, pode ser que nunca mais tenhamos chance. Chegamos em Anápolis, interior de Goiás, quando o sol estava nascendo. O local era ainda pior que o apartamento em São Paulo. Uma casa velha nos arredores da cidade, isolada, cercada por um muro alto com cerca elétrica. Ali conhecemos Dona Vera, uma mulher de uns 60 anos que gerenciava o lugar com punho de ferro. Se Sr. Carlos era cruel, Dona Vera era sádica. Ela nos recebeu com um sorriso gelado e regras ainda mais rígidas. Aqui não é São Paulo, ela nos explicou no primeiro dia. Aqui, vocês estão no meio do nada. A cidade mais próxima fica a 40 quilômetros. Não tem ônibus, não tem nada. Se tentarem fugir, vão morrer no meio do mato antes de chegar em qualquer lugar. E mesmo que conseguissem, eu conheço. Todo mundo aqui na região. Polícia, prefeito, delegado, todos são meus amigos. Não tem para onde correr. A rotina em Goiás era ainda mais degradante. Os clientes vinham principalmente de Brasília e Goiânia, homens com muito dinheiro que podiam pagar pelos serviços mais caros. Políticos, empresários, fazendeiros ricos, gente que tinha poder suficiente para fazer qualquer denúncia desaparecer. Dona Vera se orgulhava de dizer que nunca tinha tido problemas com autoridades, porque sabia exatamente com quem estava lidando. Foi ali que conheci outras meninas que estavam há anos naquela situação. Algumas tinham sido trazidas ainda adolescentes, e agora eram mulheres de 20 e poucos anos que já nem sonhavam mais com liberdade. Outras tinham enlouquecido completamente e viviam num mundo próprio, falando sozinhas, rindo sem motivo, reagindo a vozes que só elas ouviam. Ver o que aquela vida tinha feito com elas foi como olhar para o meu próprio futuro. Marlene era uma dessas mulheres quebradas. Tinha sido trazida de Recife aos 16 anos e agora, aos 28, era uma sombra do que um dia foi gente. Ela me contou, nos momentos em que ainda tinha lucidez, como tinha tentado fugir dezenas de vezes nos primeiros anos, como tinha apanhado até ficar internada, como tinha visto amigas desaparecerem para sempre depois de tentativas de fuga. A única forma de sair daqui é morta, ela dizia, com aqueles olhos vazios. E às vezes penso que é a melhor opção mesmo, mas eu me recusava a aceitar aquele destino. Mesmo vendo o que tinha acontecido com as outras, mesmo sabendo dos riscos, eu não conseguia desistir da ideia de um dia voltar para casa. Toda noite, antes de dormir, eu fechava os olhos e me imaginava abraçando minha mãe de novo, contando para meus irmãos que estava bem, voltando a ser a Adriana de antes. Era essa imagem que me mantinha viva. A oportunidade que eu esperava apareceu de uma forma completamente inesperada. Um dos clientes regulares era um homem chamado Dr. Fernando, um médico de Brasília que vinha uma vez por mês. Diferente dos outros, ele nunca foi violento comigo. Nunca me tratou como lixo. Às vezes até conversava, perguntava de onde eu vinha, como tinha parado ali. No início, eu desconfiava. Já tinha aprendido que gentileza masculina naquele ambiente sempre vinha com segundas intenções. Mas aos poucos, percebi que ele realmente parecia diferente. Foi numa dessas conversas que ele notou um machucado no meu braço, marca de uma surra que Dona Vera tinha me dado por ter atendido mal um cliente importante. Dr. Fernando examinou o ferimento com cuidado e perguntou como tinha acontecido.
Pela primeira vez em anos, resolvi contar a verdade para alguém. Eu não escolhi estar aqui, falei, olhando diretamente nos olhos dele. Fui trazida enganada, estou sendo mantida aqui contra minha vontade. A reação dele me surpreendeu. Em vez de fingir que não ouviu ou mudar de assunto, Dr. Fernando ficou em silêncio por um longo tempo, claramente pensando no que eu tinha dito. Você tem família que está procurando por você? Perguntou finalmente. Contei sobre minha mãe, sobre meus irmãos, sobre como devia estar desesperada sem notícias minhas há mais de 2 anos. Contei também sobre Reinaldo, sobre como tinha sido enganada, sobre a dívida inventada que me mantinha presa ali. Dr. Fernando não prometeu nada naquele dia, mas alguma coisa no jeito dele mudou. Nas visitas seguintes, ele trazia pequenos presentes, um chocolate, um creme para as mãos, às vezes até um livro. Eram gestos simples, mas que significavam o mundo para mim. Era a primeira vez em anos que alguém me tratava como pessoa, não como objeto. E, principalmente, era a primeira vez que via compaixão verdadeira nos olhos de um homem. 3 meses depois que Dr. Fernando soube da minha história, ele chegou numa sexta-feira à noite com uma proposta que mudaria minha vida para sempre. Adriana, disse ele, falando baixo para que ninguém mais ouvisse, se você realmente quer sair daqui, posso te ajudar. Mas vai ser perigoso, e se der errado, as consequências vão ser terríveis para nós dois. Você está disposta a correr esse risco? Olhei para aquele homem que tinha se tornado minha única esperança de salvação e não tive nenhum segundo de dúvida. Estou, respondi. Prefiro morrer tentando do que continuar vivendo assim. E foi assim que começou a ser planejada a fuga mais arriscada da minha vida. O plano de Dr. Fernando era mais complexo do que eu imaginava. Durante semanas, ele estudou a rotina da casa, os horários dos seguranças, os dias em que Dona Vera saía para resolver negócios. Descobriu que toda terça-feira ela ia até Anápolis para o banco e ficava fora pelo menos 4 horas. Era nossa janela de oportunidade. Mas você não pode simplesmente desaparecer, ele me explicou. Eles vão perceber na mesma hora e vão atrás. Precisamos fazer com que pensem que você morreu. A estratégia era macabra, mas brilhante. Doutor. Fernando traria remédios que simulariam uma overdose, me deixando inconsciente por algumas horas, mas sem risco real de morte. Quando os seguranças me encontrassem desacordada, iam chamar ele para verificar se eu estava morta. Afinal, ele era médico e cliente regular. Ele confirmaria o óbito, ofereceria para se livrar do corpo por uma quantia em dinheiro e me levaria para longe dali antes que eu acordasse. E se der errado? Perguntei, tremendo só de pensar nas possibilidades. Se eles desconfiarem, se quiserem chamar outro médico? Dr. Fernando segurou minha mão com uma firmeza que me deu coragem. Adriana, eu não vou mentir para você. Se der errado, provavelmente nós dois morremos. Mas se você continuar aqui, você vai morrer aos poucos mesmo e nunca mais vai ver sua família. Pelo menos assim a gente tem uma chance. Na semana anterior, a fuga, eu não conseguia nem dormir direito. Cada ruído me assustava. Cada olhar de Dona Vera me fazia pensar que ela tinha descoberto alguma coisa. Marlene percebeu meu nervosismo e puxou conversa comigo. Você vai tentar fugir, não vai? Perguntou, com aqueles olhos que já tinham visto demasiado sofrimento. Quando confirmei, ela me abraçou forte e sussurrou. Se conseguir, lembra da gente. Conta nossa história para alguém. Não deixa a gente ser esquecida. O dia da fuga chegou, numa terça-feira nublada de setembro. Dona Vera saiu para a cidade como de costume, deixando apenas 2 seguranças vigiando a casa. Dr. Fernando chegou no horário marcado, às 2h, fingindo ser uma visita de rotina. Me trouxe os remédios escondidos numa caixa de balas e me deu as últimas instruções. Tome tudo de uma vez só e deite na cama. Em 20 minutos você vai começar a se sentir tonta. Em 40 vai estar inconsciente. Eu vou esperar 1h30 antes de pedir para ver você, para dar tempo dos medicamentos fazerem efeito completo. Às 3h em ponto, tomei todos os comprimidos que ele tinha me dado. O sabor era amargo, horrível,
mas engoli tudo pensando na liberdade que me esperava do outro lado. Deitei na cama e comecei a contar os minutos. Primeiro senti uma tontura leve, como se tivesse bebido vinho demais. Depois, minha visão começou a ficar embaçada e meus movimentos lentos, como se estivesse debaixo d'água. A última coisa que me lembro antes de desmaiar foi o barulho da chuva começando a cair lá fora, como se até o céu estivesse chorando por mim. Acordei dentro de um carro em movimento, com a cabeça pesada e o gosto de metal na boca. Por um momento, entrei em pânico, pensando que o plano tinha dado errado e que estava sendo levada para um lugar ainda pior. Mas então, ouvi a voz de Dr. Fernando. "Calma, Adriana, você está segura. Conseguimos." Só então me dei conta que estava livre. Depois de quase 3 anos de cativeiro, finalmente estava livre. Dr. Fernando me levou para uma clínica particular que ele conhecia em Goiânia, onde fiquei internada por 3 dias para me recuperar dos efeitos dos medicamentos e fazer exames de saúde. Foi a primeira vez em anos que dormi numa cama limpa, que comi comida de verdade, que pude tomar banho sem pressa e sem medo. Chorei durante horas seguidas, não de tristeza, mas de alívio. Era como se meu corpo estivesse finalmente expulsando toda a dor acumulada daqueles anos terríveis. Mas a liberdade trouxe também uma angústia nova. Como voltar para casa depois de tudo o que tinha acontecido? Como olhar nos olhos da minha mãe e explicar onde tinha estado durante 3 anos? Como contar para minha família que o primo querido que sempre ajudou todo mundo tinha me vendido como escrava sexual? Dr. Fernando me aconselhou a procurar ajuda psicológica antes de tomar qualquer decisão. "Você passou por um trauma imenso", ele disse. "Precisa se curar por dentro antes de enfrentar o mundo lá fora." Fiquei em Goiânia por 6 meses, morando numa casa de apoio para mulheres vítimas de violência que Dr. Fernando conhecia. Ali conheci outras sobreviventes de situações parecidas com a minha, mulheres que tinham passado por diferentes tipos de horror, mas que compartilhavam a mesma dor, a mesma dificuldade de reconstruir a vida depois do trauma. Tivemos sessões de terapia em grupo, acompanhamento psicológico individual e lentamente fui aprendendo que a culpa não era minha. A psicóloga que me acompanhava, doutora Mariana, me ajudou a entender que eu tinha sido vítima de um crime, não cúmplice. "Adriana", ela dizia, "você foi enganada por pessoas que sabiam exatamente como manipular seus sonhos e sua confiança. Você era uma menina de 19 anos que queria ajudar a família. Não há nada de errado em querer uma vida melhor." Essas palavras foram fundamentais para que eu conseguisse me perdoar. Durante esse período, Dr. Fernando se tornou uma espécie de anjo da guarda. Pagou todos os meus custos, nunca cobrou nada em troca e, principalmente, nunca tentou se aproveitar da minha vulnerabilidade. Quando perguntei por que estava fazendo tudo aquilo por mim, ele me contou que tinha uma filha da minha idade que tinha morrido num acidente de carro. "Talvez seja a minha forma de honrar a memória dela", disse. "Ajudando você, sinto que estou cuidando da minha filha de alguma forma." Finalmente, em março de 1989, 4 anos depois de ter saído de Cruz das Almas, me senti pronta para voltar para casa. Mas antes, precisava resolver uma pendência: Reinaldo. Dr. Fernando me ajudou a entrar em contato com a Polícia Federal e contar toda a minha história. O depoimento que dei foi usado para desmantelar a rede de tráfico humano que me manteve escrava, resultando na prisão de Sr. Carlos, Dona Vera e vários outros envolvidos no esquema. Quanto a Reinaldo, descobriram que ele tinha recrutado mais de 20 meninas da nossa região ao longo dos anos, sempre usando a mesma história, sobre empregos maravilhosos em cidades grandes. Algumas tinham conseguido escapar como eu. Outras continuavam desaparecidas, e algumas tinham sido encontradas mortas. Quando foi preso, ele tentou negar tudo, mas as evidências eram irrefutáveis. Foi condenado a 15 anos de prisão por tráfico de pessoas. A volta para casa foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Minha mãe tinha envelhecido 10 anos em 4, o cabelo estava completamente branco e ela tinha desenvolvido problemas de coração, segundo os vizinhos,
por causa da preocupação comigo. Quando chegou à porta de casa e me viu parada ali, ela desmaiou. Literalmente caiu no chão de tanto choque. Quando ela acordou, me abraçou com uma força que eu não sabia que ela ainda tinha e chorou sem parar por horas. Minha filha, ela repetia. Eu sabia que você ia voltar. Eu sabia que Deus ia trazer você de volta para mim. Meus irmãos tinham crescido, estavam quase homens feitos, mas quando me viram, viraram crianças de novo, todos chorando e me abraçando, ao mesmo tempo. Contar a verdade para eles foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Ver a dor nos olhos da minha mãe quando soube o que tinha acontecido comigo, ver a raiva dos meus irmãos descobrindo que tinham sido traídos pelo primo que consideravam herói, foi como morrer um pouco de novo. Mas também foi libertador. Finalmente não precisava mais guardar segredos, não precisava mais fingir que estava tudo bem. A cidade inteira ficou em choque quando a história se espalhou. Alguns me apoiaram, outros me julgaram, como se a culpa fosse minha por ter acreditado em Reinaldo. Houve quem dissesse que eu tinha inventado tudo para me vingar dele por algum motivo pessoal. Mas minha família me apoiou incondicionalmente, e isso era tudo que importava. Reconstruir minha vida não foi fácil. Tive pesadelos por anos, ataques de pânico quando via homens parecidos com os meus algozes, dificuldade para confiar em qualquer pessoa. Me casei aos 32 anos com um homem maravilhoso que conheceu toda a minha história e me aceitou. Mesmo assim, não conseguimos ter filhos. Os médicos disseram que os anos de abuso e estresse tinham afetado minha fertilidade. Mas adotamos 2 meninas que hoje são mulheres formadas e independentes. Durante anos, mantive minha história em segredo, contando apenas para pessoas muito próximas. Vivia uma vida normal na superfície, trabalhando como costureira, cuidando da minha família, tentando esquecer o passado. Mas por dentro, sempre, soube que um dia teria que falar publicamente sobre o que aconteceu comigo. Não apenas pela minha própria cura, mas para proteger outras meninas que poderiam cair na mesma armadilha. A decisão de contar tudo publicamente veio depois que uma prima distante, filha de uma amiga da minha mãe, recebeu uma proposta muito parecida com a que eu recebi décadas atrás. Desta vez, não era um parente oferecendo o trabalho dos sonhos, mas um namorado que conheceu online. A história era a mesma: emprego maravilhoso no exterior, salário em moeda forte, vida nova e brilhante esperando por ela. Quando minha mãe me contou sobre a proposta, senti um frio na espinha. Fui até a casa da menina, Camila, e contei minha história completa para ela e para a mãe. Ver o choque nos rostos delas, perceber como elas não faziam ideia de que esquemas assim ainda existiam, me fez entender que precisava falar mais alto. Camila decidiu não viajar, obviamente, e algumas semanas depois descobrimos que outras meninas da região tinham recebido propostas similares do mesmo homem. Era uma nova rede de tráfico operando exatamente como a antiga. Foi aí que entendi qual era a minha missão. Não bastava ter sobrevivido. Eu precisava usar minha experiência para impedir que outras mulheres passassem pelo mesmo inferno. Comecei, dando palestras em escolas, contando minha história para adolescentes que estavam na mesma idade que eu tinha quando fui enganada. No início era difícil reviver aquelas memórias dolorosas na frente de estranhos, mas ver o impacto nos rostos daquelas meninas me dava força para continuar. A primeira vez que falei numa escola, uma aluna se aproximou de mim depois da palestra, chorando. Contou que um amigo da família tinha feito uma proposta quase idêntica à que eu recebi de Reinaldo. Trabalho numa casa de família rica em Portugal, salário em euros, futuro garantido. Ela já estava com a passagem comprada para a semana seguinte. Conseguimos cancelar a viagem e denunciar o homem para a polícia. Foi aí que percebi o poder da minha história. Ao longo dos anos, recebi centenas de mensagens de mulheres que reconheceram situações suspeitas depois de ouvir meu relato. Algumas tinham namorados que insistiam para elas viajarem para o exterior sem documentação adequada. Outras tinham parentes oferecendo empregos temporários em outras cidades. Várias tinham amigas que desapareceram depois de aceitar propostas similares.
Cada mulher que conseguia alertar a tempo era uma vitória contra os monstros que destruíram minha juventude. Descobri também que o tráfico de mulheres havia se sofisticado muito desde minha época. Agora, usavam redes sociais, aplicativos de namoro, sites de emprego falsos. Os criminosos estudavam o perfil das vítimas online antes de fazer a abordagem, personalizando a isca para cada situação. Meninas que sonhavam ser modelos recebiam convites para fazer book fotográfico no exterior. Estudantes universitárias recebiam propostas de estágio remunerado em empresas internacionais. Mulheres em dificuldade financeira eram atraídas por promessas de trabalho doméstico bem remunerado. Mas a essência continuava a mesma: identificar mulheres vulneráveis, oferecer algo que parecesse a solução para todos os problemas, ganhar confiança através de pessoas próximas ou situações que parecessem legítimas e depois isolar a vítima longe de qualquer rede de apoio. Os predadores sempre foram especialistas em identificar necessidades e sonhos para transformá-los em armadilhas. Com o tempo, passei a trabalhar diretamente com organizações de combate ao tráfico humano, ajudando a treinar policiais e assistentes sociais para identificar possíveis vítimas. Aprendi que muitas mulheres em situação de prostituição forçada passam despercebidas porque desenvolvem mecanismos de sobrevivência que fazem parecer que estão ali por escolha própria. Elas sorriem para os clientes, não procuram ajuda, fingem estar satisfeitas com a situação. Exatamente como eu fazia. A chave está nos detalhes. Mulheres que não controlam seu próprio dinheiro, que não podem sair sozinhas, que não têm acesso aos próprios documentos, que demonstram medo excessivo de certas pessoas, que têm marcas de violência física mal explicadas. São sinais sutis que só quem passou por isso consegue identificar completamente. Minha experiência como vítima me transformou numa espécie de detetive especializada em reconhecer outras vítimas. Uma das coisas mais difíceis de aceitar foi descobrir quantas pessoas sabiam ou suspeitavam do que acontecia comigo e escolheram ignorar. Clientes que percebiam meu desespero, mas fingiam não ver. Vizinhos que ouviam gritos, mas não ligavam para a polícia. Autoridades que poderiam ter investigado, mas estavam sendo compradas ou simplesmente não se importavam. A rede de cumplicidade silenciosa que permite que o tráfico humano continue existindo é quase tão criminosa quanto os traficantes em si. Hoje, aos 58 anos, posso dizer que encontrei meu propósito. Não apenas sobrevivi ao inferno, mas transformei essa experiência terrível numa força para o bem. Cada palestra que dou, cada menina que consigo alertar, cada criminoso que ajudo a prender, é minha forma de dar sentido ao sofrimento que passei. Não posso desfazer o que aconteceu comigo, mas posso impedir que aconteça com outras. Minha mãe morreu há 5 anos, aos 82 anos, cercada pelos filhos e netos. Antes de partir, ela me disse algo que nunca vou esquecer. Minha filha, você transformou a maior dor da sua vida na maior força da sua vida. Estou orgulhosa de quem você se tornou. Essas palavras curaram uma ferida que eu nem sabia que ainda estava aberta. Se você chegou até aqui, até o final desta história terrível e verdadeira, é porque tem algo especial dentro de você. É porque não tem medo de enfrentar a realidade, mesmo quando ela é brutal. E eu preciso da sua ajuda para continuar salvando vidas. Se inscreva neste canal, compartilhe este vídeo, conte para outras pessoas sobre os perigos do tráfico humano. Sua ação pode ser a diferença entre a vida e a morte para uma menina em algum lugar do Brasil. Quero que vocês me contem nos comentários. Conhecem alguém que recebeu propostas suspeitas? Já ouviram histórias parecidas com a minha? O que aprenderam com este relato? Suas experiências podem ajudar outras pessoas a identificar situações de risco. Vamos criar uma rede de proteção, onde cada um cuida do outro, onde nenhuma menina precisa passar pelo que eu passei. E principalmente, se você ou alguém que conhece está numa situação parecida com a que eu vivi, saiba que existe ajuda. Existem organizações especializadas, polícias preparadas, gente que se importa e luta todos os dias para resgatar vítimas de tráfico humano. Nunca é tarde para pedir socorro.
Nunca é tarde para escapar. Nunca é tarde para recomeçar. Meu nome é Adriana Silva. Sou sobrevivente de tráfico humano. E esta é minha história. Obrigada por me ouvirem até o final. Juntos, podemos fazer a diferença.